Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Somos gratos pela Tua palavra, Senhor Deus, que chegou até nós. Sem a Tua palavra, Senhor Deus, nós estaríamos perdidos. Mas nesses últimos dias, Senhor, o Senhor nos falou por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. E a Sua palavra chegou até nós, Senhor. Somos gratos por isso, Senhor. Pois na Sua palavra, Senhor Deus, nós temos salvação, temos redenção, temos santificação, temos direção, Senhor. Então que o Senhor possa abençoar essa leitura, Senhor, e a explanação que será feita, Senhor, da Tua palavra. Que possa ser o Teu Santo Espírito a guiar todas as coisas, para que Teus servos, Teus filhos sejam alimentados, sejam edificados, possam ver um pouco mais do Senhor, conhecer-Te um pouco mais, Senhor Deus, por meio da Sua ministração. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e Te agradeço. Amém, Senhor. Então nós vimos na semana passada, irmãos, muita coisa com relação a essa oração de Paulo, essa primeira oração que Paulo fez aqui nessa carta aos Efésios. E vimos que ele pede nessa oração, o cerne, o âmago dessa oração é para que os irmãos tenham revelação espiritual. E nós vimos também que na segunda oração que ele faz no capítulo 3, o foco dessa oração é para que os irmãos tenham compreensão, né? Foi assim que nós terminamos na semana passada essa explanação. E nós vimos que entre a revelação e a compreensão que Paulo ora para que os irmãos tenham, é necessário uma coisinha no meio. Algo no meio. O que é necessário para que a revelação seja compreendida por nós, há necessidade de meditação. Nós precisamos meditar na revelação que nos foi dada. O irmão Bornelli, ele fala que revelação é tirar o véu. Ele fala assim: revelação é a entrada no reino da realidade espiritual por meio do Espírito Santo. Revelação é a entrada no reino da realidade espiritual promovido pelo Espírito Santo. É uma abertura no mundo da realidade espiritual promovida pelo Espírito Santo. Então, revelação é como se nós estivéssemos vivendo aqui nesse mundo, mas o Espírito Santo abre uma janela para que nós enxerguemos algo do mundo espiritual. Então, o que nós estamos falando nesse momento aqui, nessa noite, e em todas as reuniões, né? Para o mundo é loucura. Porque o mundo só enxerga esse mundo, né? Só enxerga essa realidade.
mas por meio da palavra e do Espírito Santo, nós conseguimos tocar, irmãos, na realidade espiritual. Nós conseguimos ver um pouco da realidade do mundo que nós não vemos com olhos naturais. Isso não é tremendo, irmãos? Revelação é justamente isso. Nós conseguimos enxergar algo no mundo espiritual. Por isso que a nossa vida, Kátia, não pode ser vivida como as pessoas do mundo vivem, porque o mundo não tem essa revelação. O mundo não tem essa abertura espiritual. E nós podemos enxergar, irmãos, além do véu. Essa é uma bênção para nós, irmãos. É um presente que nós temos. Enxergar as realidades espirituais. Mas uma coisa é você enxergar, Lucimar, essas realidades. Outra coisa é você compreender essas realidades. Para que nós possamos compreender essas realidades têm que ser assimiladas por nós. Não adianta eu enxergar e não conseguir aplicar isso na minha vida. Não adianta eu ter uma revelação e essa revelação não mudar o meu caráter. Essa revelação precisa mudar o nosso caráter. E para que nós possamos assimilarmos essa revelação, nós precisamos compreender essa revelação. Somente por meio da meditação nós conseguimos assimilar, nós conseguimos incorporar essa revelação. Porque essa revelação tem que ter um impacto em nós, tem que ter um efeito em nós. Então, irmãos, se nós enxergamos, se nós vemos, se nós temos essa revelação e não conseguimos incorporar, não conseguimos assimilar, nós seremos meros visionários. Um visionário que viu, mas o que ele fez com aquilo? Não gerou efeito na vida dele, né? Então, irmãos, nós necessitamos de meditação. E meditação é uma disciplina, irmãos. Meditação, assim como o jejum, assim como a oração, assim como comunhão, são disciplinas espirituais. E como, irmãos, que na nossa geração, a nossa geração odeia essa palavra disciplina. A nossa geração faz o que quer, na hora que quer e do jeito que quer, irmãos. Ninguém tem disciplina, principalmente essa geração mais nova. Muito menos disciplina espiritual, irmãos. Meditação exige disciplina. O inimigo, irmãos, ele quer destruir a possibilidade e a capacidade de meditação. Como que ele faz isso? Como que o inimigo, ele mina, ele destrói a nossa possibilidade e nossa capacidade de meditação? Enchendo a nossa mente de coisas. Ele enche nossa mente de coisas e nós ficamos incapacitados. Nossa mente fica impermeável para as coisas de Deus. Mas, irmãos, como que a meditação, da onde que o irmão está tirando que a meditação nos leva à compreensão? Não é algo assim ao léu que a gente está trazendo, né? Lá em 2 Timóteo, se a gente abrir lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Qual é a recomendação que Paulo faz para Timóteo? Paulo vem falando algumas coisas para ele, ou seja, vem revelando algo espiritual para Timóteo. E o que ele fala no versículo 7? Ele fala assim, ó. Amém? Amém. Pondera o que acabo de dizer. Algumas versões vão dizer, medita nessas coisas. Considera, medita, pondera sobre essas coisas. Porque o Senhor te dará o quê, irmãos? Entendimento de todas as coisas. Compreensão, entendimento. Então Paulo fala para Timóteo meditar, porque na sua meditação o Senhor vai dar compreensão em todas as coisas. Então por isso que eu falei, Lucimar, eu acho que o irmão, quando escreveu esse louvor, ele estava meditando. Na meditação, o Senhor nos dá compreensão.
Então nós temos a revelação, que é a palavra, mas muitas vezes nós lemos a palavra, lemos a revelação e não compreendemos. Quantas vezes isso não acontece com a gente, irmão? A gente lê e não entende. A gente compreende as palavras, sabe o que está escrito, mas não consegue aplicar aquilo nas nossas vidas, porque nós não meditamos na palavra. Salmo 119 fala: eu amo a sua lei e medito nela todo o dia. A meditação, irmãos, é uma disciplina diária e vai além, porque a gente pode pensar, né? Meditação é uma disciplina diária. Então eu separo um momento no dia, 5 minutos, 10, meia hora, 1 hora, separa um momento do dia para meditar. Mas na realidade, irmãos, não é isso. Meditação é uma coisa que nós fazemos todo dia e 24 horas por dia, irmãos. Não é somente um momento que eu separo. Separar um momento é muito bom, não estou falando que é ruim. Não estou falando que nós não temos que fazer. Nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor e meditar na palavra. Mas sabia que nós podemos sair do quarto e levar o quarto com a gente? Não é somente o quarto fechado lá, a gente pode levar o quarto com a gente. Nós podemos meditar em qualquer ocasião e em qualquer momento, irmãos. Em qualquer circunstância, em qualquer fato que aconteça. Então, a necessidade, irmãos, nós temos essa disciplina da meditação. Então, aquele livro, irmãos, que a gente está lendo, Celebração da Disciplina, a gente tem que aplicar tudo aquilo que a gente está aprendendo, né? Não é somente ler, né? É aplicar. Tem muita coisa que é difícil da gente aplicar, né? Por exemplo, jejum. Para mim é uma coisa difícil, jejum. Não é fácil. Para mim, para alguns é fácil, né? Para mim essa disciplina é uma disciplina difícil, né? Eu vou revelar aqui para os irmãos aqui, mas nós não devemos dizer, né? O que nós oramos, o que nós fazemos. Tem que fazer no oculto, né? Mas na segunda-feira eu fui jejuar, né? Então eu estava jejuando o dia todo, chegou de tarde e me deu uma dor de cabeça, irmão. Mas uma dor de cabeça que eu não aguentei, eu tive que comer, irmão. Eu tive que ir lá, ó. Entreguei algumas horas de jejum, mas eu tive que comer. Então a gente tem que exercitar, né? Porque nosso estômago é uma criança mimada, irmãos. O nosso estômago é uma criança mimada. Não é que ele está com fome. É porque ele quer comer, mesmo porque ele está acostumado, né? Está acostumado à comida. Então ele vai reclamar. Então nós temos que exercitar essa questão do jejum. Fez um dia, tirou uma refeição, na próxima você avança um pouco mais, tira 2. Depois tira mais 3, né? Então no livro vai nos ensinar como a gente pode avançar na questão do jejum. A gente está falando aqui da meditação, né? Ajuda a gente a meditar. Porque na verdade está meditando. E você acrescenta a meditação na questão do jejum. A oração, você vai acrescentando disciplinas. Mas o inimigo, irmãos, ele vai tentar nos distrair, colocando coisas em nossas mentes, para que nós não consigamos meditar na palavra, irmãos. Lá em Daniel, no capítulo 7, fala que o anticristo, ele magoará os santos. E essa palavra magoar traz o sentido de afligir. O anticristo, ele vai afligir os santos. Ele vai desgastar mentalmente. Esse é o significado. Desgaste mental. Vai colocar uma sobrecarga sobre os santos. Justamente para tirar essa capacidade e essa possibilidade de meditação. O anticristo ainda não foi manifestado. Mas o espírito dele já está no mundo. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, como fala Lucas. Lucas capítulo 21. O que fala lá? Lucas 21. Daniel 7, Daniel 7 ou 6? Daniel 7, 25. 7, 25. Lucas capítulo 21, versículo 34. Amém? Lucas 21, 34.
acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. Aí os irmãos podem falar: mas eu não participo de orgia, mas eu não me embriago, por que eu tenho que me preocupar com essas coisas? Mas olha o que ele fala em seguida: e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com as preocupações desse mundo, com orgias, com embriaguez e com as preocupações desse mundo. A minha fala é sobrecarregados com excessos. Excessos? Aí depois vem embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia Cuidados da vida. sobrevém desprevenidamente. Então, nós que não participamos de excessos, de orgias, nós que não participamos de embriaguez, nós temos que ter cuidado com as preocupações desse mundo. Com o que, Lucimar? Com os cuidados dessa vida. Porque nós somos crentes, somos cristãos, mas isso, irmão, nos pega muito. Os cuidados dessa vida. As preocupações desse mundo. E se nós estamos preocupados com esse mundo, André, nós não vamos conseguir fazer o quê? Meditar na palavra. Vai nos roubar, vai roubar nossa mente da meditação. Porque nossa mente vai estar sobrecarregada. Vai estar cheia de tudo quanto é coisa desse mundo. Essa embriaguez aqui é literalmente embriaguez? Embriaguez. Glutonaria também. Glutonaria, mas também coisas espirituais. Não é só literalmente, né? A embriaguez literal. Você pode se embriagar com as coisas desse mundo. Está vidrado com as coisas desse mundo, entendeu? Está se embebedando com as coisas desse mundo. Né? Querendo mais e mais as coisas desse mundo. Chega a ficar tonto. Chega a ficar tanto. Não necessariamente bebida, né? Era uma ministração que a embriaguez de Sansão era de mulheres. Sim. Aí uma falava assim: cuidado com o seu vinho, cuidado com o seu se embriagando. Pode ser várias. Verdade. Então, irmãos, na vida cristã, nada na vida cristã é obtido sem prática. Nada na vida cristã é obtido sem prática. Meditação tem que ser, a meditação tem que ser recuperada. Senão vai acontecer o quê, irmãos? A igreja vai parecer um berçário, cheio de criança. Porque se a pessoa não medita, ela não compreende. Se ela não compreende, ela não cresce. Ela não aplica a revelação na sua vida e não amadurece. Então a igreja vai ser um berçário, cheio de criança. Ruminar, meditar, ruminar a palavra. É isso. O irmão A.W. Tozer, com relação a esse assunto, ele fala o seguinte: essa geração do cristianismo, né? E olha que ele falou isso em 1960, por aí. Ele fala o seguinte: imagine se ele estivesse vivendo nos nossos dias, né? Essa geração do cristianismo se parece com um bando de crianças apressadas, que passam pelos corredores do reino sem saber o real valor de nada. Vou repetir, né? Essa geração se parece com um bando de crianças apressadas que passam pelos corredores do reino sem saber o real valor de nada. Não é isso que parece? O cristianismo de hoje em dia? Então Paulo fala aqui para os irmãos, né? Voltando aqui a Efésios, capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Paulo foi informado, Paulo ficou sabendo da fé dos irmãos no Senhor Jesus e do amor que eles tinham para com todos os santos. Por que eles tinham esse amor, Lucimar? Porque eles tinham essa fé, Aline? Porque Paulo enxergou isso neles. Como é que Paulo ora?
para que eles tenham espírito de revelação, espírito de sabedoria, e para que os olhos do coração fossem iluminados. Nós falamos na semana passada que a intimidade do Senhor, os segredos do Senhor são para quem, irmãos? São para aqueles que o temem. Então, essa abertura que é feita no mundo espiritual, para que nós enxerguemos, essa abertura não é feita para qualquer um. É feita para quem teme o Senhor. O Espírito Santo não vai abrir só porque você tem o nome de cristão. Nicodemos queria enxergar algo, não queria? Ele não estava enxergando. O Senhor falou algo com ele, ele não entendeu. E o que ele falou? Será que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Olha o entendimento dele. Ele era mestre de Israel. Ele tinha entendimento. Mas o que o Senhor falou? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Revelação espiritual. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no reino. Então, nascer da água e do Espírito nos fala de uma maturidade. Não é somente nascer de novo. Porque aquele que nasce de novo, irmãos, será que ele não vai poder ter uma revelação espiritual só porque é bebê em Cristo? Só porque ele acabou de nascer? Não. Tem muitos irmãos que são recém-convertidos e são mais maduros do que irmãos que estão 30 anos na caminhada cristã. Porque apesar da pessoa ter nascido recentemente, ele é fiel àquela revelação que ele ganhou do Senhor. Então, na sua idade espiritual, ele é maduro. Então, o Senhor vai abrindo essa janela de revelação espiritual gradativamente. Então, não é que o novo convertido, recém-nascido, não vai ter revelação espiritual. Ele vai ter na medida da sua maturidade. Né? Então, irmãos, quando Paulo enxerga isso nos irmãos, ele ora para que os irmãos tenham mais revelação. Para que os irmãos tenham olhos do coração abertos. Mas quando a gente chega em Apocalipse, Cátia, João, ele escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E qual é a reclamação que o Senhor tem da igreja? Tenho contra ti que abandonaste o seu melhor amor, o seu primeiro amor. Mas eles tinham muitas obras. Mas as obras que eles tinham não eram as obras do primeiro amor. Porque o primeiro amor, irmãos, ele tem algumas obras. Que obras são essas, irmãos? Do primeiro amor. É esse que Paulo enxergou nos irmãos. É o amor de um para com os outros. É o amor para com todos os santos, André. Esse é verdadeiramente o primeiro amor. Não é qualquer amor. Eles tinham zelo pela palavra. Eles tinham ortodoxia. Porque eles provavam os apóstolos e viam que alguns eram falsos apóstolos. Eles tinham zelo pela palavra. Se a gente ler lá em Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor elogia muitas coisas. Mas eles tinham abandonado o primeiro amor. O melhor amor. Que amor é esse, Malvino? É o amor de uns para com os outros. Não é esse amor que o Senhor nos fala lá em João? Vamos abrir lá em João, capítulo 13. João 13, versículo 34. João 13, 34 fala assim: um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse, André? Que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós, uns aos outros, vos ameis. Então, essa é a obra do primeiro amor. Essa é a obra do melhor amor, que vos ameis uns aos outros. E o Senhor repete no capítulo 15, irmãos, para deixar bem claro. Capítulo 15, versículo 12 de João. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Então esse, irmãos, é o melhor amor, que vos ameis uns aos outros. E o Senhor repete no versículo 17, do capítulo 15 de João. Isso vos mando, é um mandamento, André, que vos ameis uns aos outros. Eles abandonaram esse primeiro amor porque faltou devoção ao Senhor. Porque Satanás conseguiu colocar distração na comunhão dos irmãos. Então eles perderam esse amor para com todos os santos. Esse amor de um para com os outros. Irmãos, esse amor de um para com os outros é um amor que dá liga entre os irmãos. Porque nós estamos aqui, né? Participamos dessa comunhão, participamos de outras comunhões, em outros tempos, em outros períodos, né? A denominação, alguns vieram de lá, né? Alguns nasceram entre os irmãos. Nós reunimos em outros lugares aqui, né? Antes de reunir aqui. Irmãos, esse amor é algo difícil de se ver. Muitas vezes a gente acha que ama uns aos outros. Mas esse amor que nós falamos que amamos uns aos outros, irmãos, não é esse amor que o Senhor está mandando que nós nos amemos, irmãos. Porque na realidade, nós nos amamos, mas desconfiamos uns dos outros. Ou nós temos plena abertura com cada irmão que está aqui reunido, de falar qualquer coisa, de pedir ajuda para qualquer coisa, irmãos. Ou nós confiamos desconfiando. Se nós confiamos desconfiando, irmão, não, com esse irmão eu não posso falar determinada coisa. Esse amor não está completo. Se nós, no nosso relacionamento, e Efésios vai falar de relacionamento. Relacionamento entre os irmãos, relacionamento familiar, relacionamento de patrão com empregado. Se no nosso relacionamento nós não conseguimos confiar plenamente em cada irmão, esse amor está faltando no nosso meio. Porque esse amor, irmãos, de amar com o amor do Senhor, é um amor que se entrega, que dá a própria vida pelo irmão. Mesmo se você vai ter prejuízo. Mesmo se você vai ter dano. Porque não foi esse amor que o Senhor nos amou? Olha o dano que o Senhor teve na cruz, por amor a nós. Então é esse amor que tem que ter no nosso meio. Esse amor que os Efésios tinham. Um amor para com todos os santos. Um amor que se dá, que sofre, para ver Cristo formado nos irmãos. Então não nos falta muita coisa para nós alcançarmos esse amor? Não nos falta muita coisa? Sim, porque nós julgamos os irmãos. Nós julgamos os irmãos, nós falamos dos irmãos para outros irmãos. Nós apontamos, não para o irmão, mas nós apontamos o irmão para outro irmão. Muitas vezes o irmão realmente é digno de ser julgado, mas não por nós. Mas existe uma forma de julgamento na igreja. Não é que a gente não deva ajudar o irmão nos erros do irmão. Mas o que primeiramente nós fazemos? Nós falamos do erro do irmão para outro irmão. Antes de falar com o irmão. E é isso que a gente faz. Parece que a gente não tem coragem de chegar para o irmão e falar diretamente com ele. Irmão, o irmão está falando nisso. Eu estou falando com o irmão para ajudar o irmão a vencer esse degrau, a vencer esse patamar, a vencer esse erro. Né? Se o irmão aceitar, ganhaste o teu irmão. Se ele não aceitar, chama 2 ou 3. O procedimento é esse. A gente faz o contrário. Irmão. A gente chama 2 ou 3 para fofocar do irmão. Então, esse amor, irmãos, tem faltado no seio da igreja. Esse amor, irmão, que confia, esse amor que se dá. Então, porque não há esse tipo de amor, muitas vezes nós não temos essa abertura no mundo espiritual. Porque nós não temos esse temor. Isso é falta de temor. Você falar, fofocar de um irmão para outro irmão, é falta de temor. Porque ele também é filho de Deus. Ele foi ganho pelo sangue de Cristo, como nós fomos. Então nós temos que ter cuidado com a vida do irmão. Nós temos que preservar a vida do irmão. Não expor a vida do irmão. Né?
Isso aplicado à igreja, isso aplicado ao casamento, relacionamento de pais com filhos, patrão, empregado. Então nós temos que exercitar esse tipo de amor. E o Paulo prossegue aqui, né? Para quê? Versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele. A nossa salvação, irmãos, ela é o princípio da nossa caminhada espiritual. É o começo. A nossa herança, o nosso prêmio, não é a nossa salvação. A nossa salvação, irmãos, não é um prêmio, não é um salário. Um prêmio você ganha quando você se esforça. Quando você faz jus ao prêmio. Um salário você ganha quando você trabalha. Salvação não é prêmio. Salvação é dom de Deus. Salvação é um presente de Deus. Certo? Então, irmãos, quando nós somos salvos pelo Senhor, nós começamos uma caminhada de conhecer o Senhor. Nós começamos a conhecer Ele, André. Nós fomos salvos para conhecê-lo. E os irmãos aqui, irmãos, eles eram maduros. Eles tinham fé no Senhor Jesus e tinham amor para com todos os santos. Mas eles não tinham alcançado ainda o pleno conhecimento do Senhor Jesus. Então Paulo ora para que eles na caminhada não fossem distraídos nesse mundo, mas que chegassem ao pleno conhecimento do Senhor. Muitos acham que salvação, Násio, é um prêmio. Salvação é a herança que está reservada para os santos. Salvação é a coroa. Então, porque muitos acham isso, o que eles fazem? Já estou salvo, eu vou viver minha vida nesse mundo. Eu já não vou ser condenado mesmo. Já creio no Senhor, tenho salvação, né? O reino já está reservado para mim, porque tem um entendimento errado de que a salvação se dá em duas partes. Primeiro você é salvo. Salvo para quê? Para conhecer o Senhor. Salvo para correr uma carreira. Salvo para conquistar um prêmio. Lá em Mateus, capítulo 28, o Senhor justamente divide a evangelização, irmãos, em duas partes. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Quantos, irmãos, nós vemos que são salvos pelo Senhor, ganharam a salvação, o dom da salvação, porque creram no Senhor, e participam de comunhões, vão aos cultos meramente para o encontro social. É porque é gostoso estar ali. O louvor é gostoso, é uma palavra boa, se sente bem entre os irmãos, troca uma ideia, troca um papo, né? Fala sobre futebol, né? Fala sobre passeio, fala sobre negócio. E está ali porque, eu sou salvo, mas é bom estar entre os irmãos. E vive a vida assim. Não medita, não ora, não cresce, não amadurece, permanece criança. Uma vida cristã, vivendo de culto em culto, porque faz bem, porque agrada, porque é uma palavra boa, porque tem o escurinho do cinema hoje em dia, né? Paredes pretas, agradável para a alma, né? Tem ali uma lanchonete do lado depois do culto, né? Vai lá, vamos fazer um lanche ali na lanchonete. Mas, irmãos, o que o Senhor falou aqui em Mateus 28, 19? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvação.
Pregou o evangelho e batizou, salvou. Acabou aí, Lucimar. O que tem que fazer depois? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então existe um ensinamento para que guardem as ordenanças do Senhor. O que nós vamos ensinar para os irmãos? É somente uma palavra boa, né? Que massageia o ego. Mateus 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, nunca se afaste do Sermão do Monte. Nunca se afaste do Sermão do Monte. Medite nele, irmãos, dia e noite. É o Sermão do Monte que nos fala da carreira cristã. Bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pacificadores. É isso que o Senhor requer de nós, irmãos. Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da palavra. Será que nós já alcançamos esse patamar de pobre de espírito, de pacificador, de misericordioso, de sofrer pela palavra, irmãos? Então a salvação, ela não se encerra. A vida cristã não se encerra na salvação. Você tem a salvação. Nós temos a salvação. E será que nós estamos buscando o reino? A salvação nós já temos, irmãos. O nosso papel agora é buscar o reino. E Paulo, ele não estava satisfeito, sabia? Porque a gente poderia pensar assim, né? Dou graças a Deus, porque tenho ouvido da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Poxa, não está satisfeito com isso, Paulo? Se nós encontramos irmãos assim, a gente se alegra, né? Não tá bom, os irmãos já alcançaram um patamar tremendo. Olha a fé dos irmãos. Olha o amor que eles têm. Mas Paulo não estava satisfeito. Ele orava para que os irmãos avançassem mais, irmãos. No pleno conhecimento do Senhor Jesus. Não é isso que Pedro fala? Lá em 2 Pedro? 2 Pedro, capítulo 1, irmãos. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude. Se a gente ler isso aqui tudo, irmãos, a gente tem que cair, irmãos, na nossa mente, tem que cair a ficha, que a vida cristã, a carreira cristã, na carreira cristã nós temos muito trabalho. Olha o que Pedro fala. Associai a vossa fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Bom, tem muito trabalho ainda pela frente pra gente. Na minha está assim, ó. E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa que Paulo está falando, Mazinho. Mazinho não é? Mizinho. Não é Mazinho. É Mizinho. Carvalhão. Perdeu o Mazinho da literária. É um mercado que tem um perto de casa. Verdade, verdade. Então, irmãos, a graça vem primeiro. Mas a graça não é tudo. O tempo da graça é a oportunidade de buscar a glória.
Amém, irmão? Guarda isso. O tempo da graça é a oportunidade para buscar a glória, que está próxima, irmão. Está à mão. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós temos essa oportunidade, né? Durante o tempo da graça, de buscar a glória. Então ele fala que, na sua oração, Paulo fala que sejam iluminados os olhos do vosso coração. O coração tem olho, irmãos. O que é o coração? São as nossas afeições. É a nossa personalidade, né? Isso engloba a nossa vontade, a nossa emoção. E o nosso coração está olhando para quê, irmãos? Iluminados os olhos do vosso coração. Para o que o nosso coração está olhando, irmãos? Os irmãos já aprenderam, já sabem, que o nosso olho ele tem que ter um único foco. Senão o nosso olho é o que, André? Vamos ver se o André lembra. Mal, é. Amém. Localizou, Amém. Senão o nosso olho é mau. já era. Nós temos que ter um único foco. Está lá em Mateus capítulo 6. Né? Se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Um olho bom é um olho que tem um único foco, irmão. Que foco é esse que nós temos que ter? É ser ganho por Cristo, é conhecer Cristo plenamente. Mas olha aquilo que a gente falou no começo da reunião, irmãos. Satanás vai tentar nos distrair, nos desgastar, colocar uma sobrecarga em nós. E tem muito crente, irmãos, sobrecarregado com as preocupações desse mundo, com os cuidados dessa vida. Então a pessoa não consegue ter um foco, não consegue ter o coração, os olhos do coração iluminados para esse pleno conhecimento. Porque está distraído com muita coisa. É muita coisa que distrai. É dinheiro, é bem-estar, como nós louvamos hoje, né? Bem-estar. Não quero sofrer, quero ter bem-estar. Irmãos, nosso bem-estar não é aqui nesse mundo. Nosso bem-estar não é agora. Nosso bem-estar é no reino futuro, é no reino milenial. É lá que nós temos que buscar o bem-estar. Porque se nós buscamos o bem-estar aqui, nós vamos perder o bem-estar lá. Que versículo é esse, Lucimar? Que fala, se nós buscarmos o bem-estar aqui, nós vamos perder o bem-estar lá. É esse mesmo que o homem está citando. Eu só troquei a vida pelo bem-estar. Né? Aquele que preservar a sua própria vida, o seu bem-estar, o seu conforto, né? A sua saúde, quer preservar, está muito preocupado, perde o foco do pleno conhecimento do Senhor. Perde no milênio. Não tem que ser disciplinado. Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Aline, lê lá para mim. 1 Pedro 1, 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A salvação da vossa alma é o objetivo da nossa fé. O que é a salvação da alma? Não é a mesma coisa que a salvação do espírito, que nós já sabemos, né? Salvação do espírito é quando você nasce de novo. Quando você crê no Senhor. Salvação da alma é você ser conformado a Cristo para ganhar um reino, um prêmio da sua carreira. Então, qual é o objetivo da fé? A salvação da nossa alma. Então, nossos olhos têm que ser abertos para quê, irmãos? Para o que os olhos do nosso coração têm que ser abertos, André? Para 3 coisas. Vamos lá, Efésios de novo? Vamos voltar lá? Porque Paulo ora para isso, irmãos. Versículo 18, Efésios capítulo 1. Ele ora para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele
iluminados os olhos do nosso coração, para o quê, irmãos? Saber qual é a esperança do seu chamado. Número 1, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Número 2, Lucimar. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Número 3, Lucimar. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder. 3 coisas que nós temos que saber. Será que a gente já sabe? Será que a gente já sabe, irmãos, qual é a esperança do nosso chamamento? Será que nós já sabemos qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Consegue explicar isso, Násia? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Será que a gente já sabe qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Será que a gente já sabe isso tudo, irmão? Já consegue explicar isso, irmãozinho? Não. Então tem que ser iluminado os olhos do nosso coração. É, Jesus. Amém. Às vezes a gente lê esses versículos rápidos. A gente lê rápido. Não para meditar. E não entende a grandeza da revelação ainda. 3 coisas que nós temos que saber. Vamos parar por aqui? Nessas 3 coisas que nós temos que saber? Semana que vem a gente começa a desenvolver Tá bom. essas 3 coisas que nós temos que saber. Importante. Sim, né? Nós não temos pressa e ao mesmo tempo temos pressa, porque o Senhor está voltando, irmãos. Então por que nós não temos pressa? Porque nós temos que ruminar. Não adianta passar batido sem entender. E nós temos pressa porque nós temos que conhecer plenamente o Senhor. E Pedro Né? falou para apressar a vinda do Senhor. Né? E nós temos que apressar a vinda do Senhor. Meditando e ganhando. Assimilando a revelação espiritual que nos tem sido dada. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos parar por aqui então. Vamos Amém. agradecer o Senhor, né? Para a gente não sair daqui também muito tarde. Amém.